não vai compartilhar com o meu filho aqui, e Agar é expulsa de maneira complicada, ela vai para o deserto. E aí ela vê o filho chorando e ela acha que ele vai morrer. E aí o anjo de Deus aparece, é uma coisa impressionante. A primeira vez que você tem uma teofania, uma manifestação direta de Deus no Antigo Testamento é para uma mulher egípcia escrava. Nossa. É doideira. E aí Deus diz, ele vai ser chamado Ismael, o filho chamado Ismael, porque ele é ouvido da parte de Deus. Apesar de Agar ter entrado numa roubada nessa história, porque ela entrou no meio do casal lá e agora ela está pagando o pato, né? Quase pagando o camelo, no dia que o negócio está complicado ali. Deus faz uma promessa favorável para o Ismael. E aí quando ela tem a manifestação, a presença do anjo de Deus ali, que esse anjo é o próprio Deus. Isso é importante. Aí ela diz Beer la Roi, né? E que é o nome do poço que recebeu esse nome. E aí ela diz, será que teria eu visto aquele que me vê? Então nesse sentido, né, que tipo, porque num certo sentido ninguém pode ver a Deus na sua plenitude. Moisés tentou e Deus diz, não dá, você vai virar farinha, né? Mas no outro sentido, várias pessoas viram, e a primeira é fascinante, é Agar. Então assim, você percebe como há uma curiosidade, há uma sinuosidade, há uma artística. Tem um grande estudioso chamado Erich Auerbach, que analisa a literatura antiga, e ele diz, olha, a profundidade do Gênesis, dos escritos bíblicos, é um negócio tão impressionante que não dá para você comparar com nenhuma literatura do mundo antigo, porque ele trabalha as coisas de uma maneira tão entremeada, quando ele diz coisas tão óbvias e simples e diretas, e ao mesmo tempo deixam os espaços para que a sua mente possa interagir de maneira prolífica e significativa na relação com isso. E essa história, ela é show de bola toda a vida, porque você esperaria, alguém que entrou na jogada, prejudicou o casal escolhido por Deus, atrapalhou a promessa divina, tudo que estava lá, com certeza o pau vai quebrar e Deus vai detonar, e a graça divina se manifesta em Gênesis de maneira impressionante. E uma coisa que eu pego aqui até, vou entrar um pouquinho nessa seara sem querer tornar isso o tema do assunto, nessa discussão do livre-arbítrio arminiano, calvino, ninguém nasce rejeitado por Deus. Porque se você for olhar tecnicamente, Ismael era o filho do erro. Ele não era o filho da promessa. O filho da promessa é Isaac. Ele é o filho do erro, de uma relação sexual que Deus não desejou. E mesmo essa criança que nasce da relação sexual que Deus não desejou, Deus escuta o choro do menino. E de maneira especial. E de maneira especial. E dá uma bênção depois para Ismael também, que Ismael tem uma bênção sobre ele também, apesar de ele ter seguido lá. E depois você vai ver até que os ismaelitas vão ser usados por Deus. Então isso é muito lindo na história, como é que Deus entra nas questões humanas. E aí tem um detalhe curioso, que era para a gente ter mencionado isso no início e nós não falamos, não sei se ficou claro. Não só na mentalidade bíblica, mas na mentalidade do Antigo Oriente Próximo, nome e pessoa são sinônimos perfeitos. Tanto é que uma expressão idiomática que aparece no Egito, como eu falei do Ren ali, quando você quer apagar mesmo uma pessoa, da morte eterna para uma pessoa, você apaga o nome dela. Nossa. Você apaga o nome dela e não pronuncia mais. É uma forma de você matar ela para sempre. Matar para sempre. Porque no Egito funcionava assim. Eu estou falando do Egito porque Moisés, que vai ser o primeiro autor da Bíblia, ele vai vir do ambiente egípcio. Então, é aquele negócio. Se o camarada vem do Rio Grande do Sul para escrever a Bíblia, ele vai escrever com muita expressão gaúchesca e tudo mais. É nesse sentido. Porque Deus não ficou ditando a Bíblia para Moisés assim para evitar todo o sotaque. Fala aqui, Moisés, põe uma vírgula aqui, Moisés. Não. Moisés expressou do jeito que ele estava acostumado. Por exemplo, eu sou mineiro, eu vou falar de ferpa. Mas mesmo que o mais correto seja a farpa. Ah, tá. Ferpa é farpa, tá. Pode lá ter esse regionalismo. A gente em Minas fala ferpa, não fala farpa. Então, se Moisés viesse de Minas Gerais, ele ia falar ferpa. Se ele viesse talvez de São Paulo, ele ia falar farpa. É nesse sentido que eu quero dizer. Então, no mundo egípcio, quando você morria, por exemplo, o deus Anubis, ele vinha até a sua múmia ali e tinha que ter uma coisa muito importante para o deus Anubis saber quem é você. A máscara mortuária e o cartucho com o seu nome. Tanto é que quando foi morto o faraó monoteísta do Egito,
né, que era Akhenaton, lá no Cairo, tem a múmia, o sarcófago da múmia dele, e o cartucho tá apagado. Cartucho é aquele círculozinho. Acabar com a memória dele. Sei. Apagava. Caramba. Por quê? Sacerdote. Porque se você apaga o nome da pessoa, Anubis não sabe quem é, ele vai ficar morto para sempre, ele não vai ressuscitar no mundo de Osíris. Entendi. E você tem que apagar tudo que é o nome dele. Então, por exemplo, a Hatshepsut, quando ela morre e o Tutmosis III assume o poder, ele apaga o nome dela de tudo enquanto cartucho. E você vê apagado mesmo, você vê o cartucho foi riscado. A Ramsés III também, que a mulher dele tramou a morte dele no harém, ele também manda apagar o nome dela todo. E os inimigos dele, ele nem chama pelo nome, ele fala assim, maldito seja Metsu-Ra. Metsu-Ra significa aquele que Ra odeia. Nenhum pai vai colocar o nome do filho de aquele que o pai odeia. Então apagava o nome. E você vai ver no Antigo Testamento a expressão sobre os ímpios, apaga-lhes o nome e não mais existem. E Moisés também, no momento de intercessão para o povo, falou assim, perdoa o pecado desse povo, senão o senhor risca, quita o meu nome do livro, quer dizer, me dá morte eterna. Do livro da vida. Ou seja, me dá morte eterna. Estou dando esses exemplos. É curioso porque eu conheci Parece no Apocalipse. um mexicano e ele me contou, porque eu perguntei para eles por que eles celebram a morte, porque tem o dia da morte, todo mundo sai lá e lembra os antepassados. Ele falou que é uma forma deles não morrerem, né? Enquanto alguém... Porque eles falam que eles acreditam que lá no México que eles passam por 3 mortes, né? Uhum. A primeira morte é a primeira vez que você se dá conta que você vai morrer. E esse tem uma coisa profunda. Eu lembro exatamente quando eu percebi que era ainda criança. Eu falei, putz, eu vou morrer um dia. Essa é a primeira morte. A segunda morte é a morte física mesmo. Dito. E a terceira morte é quando a última pessoa esquece de você. Esquecimento. É por isso que eles trabalham tanto em lembrar os antepassados, porque eles acreditam que enquanto tem alguém lembrando de você, você está vivo de alguma forma. Se bem que no caso do México pode ser uma coincidência. Não estou dizendo que tem uma ligação com... Eu só estou falando que é legal essa ideia de não apagar da história, de alguma pessoa no futuro ter a tua foto, lembrar de você, falar sobre você. É verdade. Eu só Deus coloquei descrito como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É Deus dos antepassados. Porque o Fraser... Todo enquanto era semelhança, James Fraser falava que tinha correspondência, né? Hoje a gente pensa que não, mas realmente é uma curiosidade isso aí. E naquele tempo lá, então assim, a ideia que eu estou dando com esses exemplos é que nome e pessoa eram sinônimos perfeitos. Entendi. Então, apagar o nome do Saião é matar o Saião. Eita. Não é isso? Falar do nome do Saião é falar dele, trazê-lo de volta. Então, quando Deus dá o mandamento muito forte, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, essa é uma discussão longa. Respeite a minha... É muito mais do que pronunciar ou não pronunciar. É lógico que os judeus, um rabino aqui, ele jamais ia pronunciar mesmo Yahweh, ele ia falar Hashem, nunca. Até para escrever com letras latinas, ele vai escrever Deus, vai D, apóstrofo, eu sempre vejo isso. D, né? Por quê? É que a tradição judaica, como ela se desenvolve, ela colocou a lei e a interpretação da lei num ponto tal que ela acaba sendo... Não é que você guarda a lei simplesmente para que você... Isso. Não, sem E. Sem o E? Sem o E? É assim? D, tracinho. Isso. Pode ser assim. Exatamente. Isso. Tá. Mas, por exemplo, isso que você fez aqui já não poderia na mentalidade judaica, porque você escreveu e apagou o nome. Não pode? Tá. Desculpa, Deus. Desculpa. Não, mas isso é interpretação rabínica. Tá bom. Então, você tem aquilo, você colocou uma cerca em torno do mandamento de tal maneira que vai que tem alguma chance de você não fazer isso adequadamente, então é melhor tentar acertar pelo máximo, não deixar nenhuma brecha. Se existe alguma maneira de tomar o nome de Deus em vão, então quer saber de uma coisa? É melhor nem falar. Sim. E aí o que acontece? O nome, o tetragramaton, nem pensar de mexer com ele de jeito nenhum. Então você fala Adonai e os mais puristas vão tentar dizer Hashem o tempo todo. E a coisa chega num ponto que a palavra, que nem é nome de Deus, que é Elohim, eles chegam a dizer Eloquim. Eles mudam a letra
para usar uma expressão que nem existe teoricamente na língua. Os americanos falam oh my gosh, né? Exato, é mais ou menos se a bem que eu acho que mesma o my coisa. gosh é mais irreverente em inglês. Não, né? é mais irreverente, mas Para algumas pessoas é respeito mesmo, para não falar. Eu sempre entendi como irreverência. Se eu for falar alguma coisa, pelo menos não pode dizer isso. Agora, a discussão em torno disso, eu não sei para que direção que o Rodrigo vai entrar aqui na questão da hermenêutica,